Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai, os filhos se encontrarão. Meus queridos e amados internautas, neste domingo, 2 de novembro do ano da graça do Senhor de 2025, Jubileu da Esperança, a Igreja celebra a comemoração de todos os fiéis defuntos. Por isso estamos aqui, neste cemitério de Santa Luzia, em São Caetano, para trazer uma mensagem de fé, de esperança, de amor e de consolo ao coração de todos nós, que neste dia temos tantas saudades dos nossos entes queridos. A saudade que às vezes até dói no coração. Este sentimento de dor, de perda, de sofrimento por não termos mais junto de nós quem nós amamos. Vir ao cemitério, neste dia dos fiéis defuntos, nesta comemoração litúrgica, sim, uma comemoração, mas não é comemoração no sentido literal da palavra, como se compreende nas perspectivas da festa do mundo, não. É uma outra comemoração, é mencionar, é intencionar, é lembrar pela fé aquilo que disse a palavra de Deus, por exemplo, que os mortos vivem e que eles participam do festim da eternidade. Sim, os mortos estão num festim da eternidade, aqueles que já estão em Deus. Porque viemos de Deus, vivemos nesta vida para Deus e quando a morte nos atinge, nós voltamos para Deus, de onde viemos a nossa origem primeira. De modo que rezar pelos mortos é uma atitude de fé piedosa. O livro dos Macabeus diz que esse é um santo, piedoso, religioso pensamento de rezar pelos mortos, decorrente da nossa crença na vida eterna e na ressurreição. Eles esperavam, numa fé especulativa, que uma recompensa aguardava quem morresse confiando no Senhor. Nós, muito mais do que os Macabeus, que somos da nova aliança, podemos rezar pelos mortos, porque aprendemos com Jesus, que também rezava pelos mortos. Ele que foi consolar a Marta e a Maria e ressuscitou a Lázaro, voltando à vida. Ele que consolou a viúva de Naim com a morte do seu filho, indo sepultar. Ele que ressuscitou a filha de Jairo. Enfim, em muitos momentos Jesus demonstrou a força do poder de Deus sobre a morte. É Ele que tem a última palavra. Por isso a morte não é o fim. Todos estes irmãos que estão nos sepulcros sepultados haverão de ressurgir no último dia. Os túmulos devolverão todos os corpos e nós teremos um corpo unido ao de Jesus, semelhante ao de Jesus. Não mais um corpo material como esse, mas um corpo glorioso como o de Jesus. É mistério de fé. Numa linguagem mais simples, além da escatologia da Igreja Católica, nós queremos lembrar que este dia é dia sim de rezar por eles, porque a reza nos aproxima de Deus. Claro que nós não podemos nos comunicar com os mortos, porque eles estão em outra dimensão da vida. A vida deles foram transformada, embora não deixe de existir, mas foram transformadas e estão em Deus. Mas a oração é a forma de elevar a Deus, e no coração de Deus que recebe as preces da igreja, se transforma em refrigério espiritual para as almas de quem está lá do outro lado da vida e que nós, confiando que eles estão vivos, porque estão em Deus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente, disse Jesus. E quem comer o pão da vida, viverá eternamente. Ou como nos lembrou Jó, não outro, mas os meus olhos verão a Deus. Os meus olhos, esses olhos que a terra há de comer, numa linguagem teológica, Jó diz que verão a Deus. É os olhos da fé, é os olhos da vida que continua em Deus. Por isso, os nossos olhos sim verão a Deus, porque eu creio que o meu Redentor vive. Então que neste dia em que rezamos pelos mortos, é também um momento oportuno de nós pensarmos na brevidade de nossas vidas. Todos nós que nascemos, por certo, temos que morreremos. E a nossa morte não deve ser temida como alguém que tem medo, não, mas alguém que confia. São Francisco dizia que nós não devemos ter medo da morte, porque ela nos liberta e leva para junto de Deus, de onde viemos. Por isso ele a chamava de irmã.
São Paulo diz que quando deixarmos esta habitação, desta vida que é o nosso corpo, esta tenda, então nos será dado uma nova tenda no céu, uma nova habitação no céu, que é a nova Jerusalém celeste, o coração eterno do nosso Deus, que há de acolher todos os seus filhos, todos os mortos estão em Deus. Por aquelas almas que penam no purgatório, nós rezamos e pedimos clemência e misericórdia ao Senhor. Sim, rezemos, acendamos as velas. As velas representam a luz de Cristo. Brilhe a vossa luz, para dizer que aquela alma por quem nós acendemos aquela vela está sendo iluminada pela luz eterna de Jesus. É a luz perpétua e o esplendor da fé. E o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que nos chama bem-aventurado sereis. No último dia, portanto, recebereis a recompensa dos justos. Então o Senhor prometeu que haverá uma recompensa e que haverá uma salvação. A vida é eterna, a vida continua. Não há tristeza eterna e não há saudade eterna, não, porque tudo isso passa. O que é eterno é a vida. E esta diante de Deus, quando estivermos lá, aí não haverá mais saudade, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, mas vida eterna junto de Deus. Desça sobre todas as almas dos fiéis defuntos neste dia da comemoração dos fiéis defuntos e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, as almas dos fiéis defuntos descansem em paz. Repouso eterno dá-lhe, Senhor, a luz perpétua e o resplendor. Descansem em paz. Amém.